Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A graça e a paz de Deus a todos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar um tema com vocês aqui nessa noite. Na verdade, é de uma doutrina católica, de alguma doutrina do catolicismo romano. Meus irmãos, vamos compreender uma coisa aqui. Quando eu faço críticas de alguma doutrina, ou que seja católica, ou que seja o que for, eu quero que vocês não me compreendam mal da forma que eu me expresso. Que eu não tenho nada contra ninguém, mas sim contra doutrinas bíblicas, com doutrina da palavra de Deus. O que nós defendemos aqui é a verdade das Escrituras. Aí vocês vê eu fazendo crítica, ou uma religião, ou um catolicismo romano principalmente, então vocês não me compreendam mal, né, em relação a doutrinas. Então o que nós defendemos aqui é doutrina. Não somos contra pessoas, mas sim contra as suas doutrinas formadas. Então eu coloquei um tema aí, né, inclusive até coloquei as escritas, é o que eu vou falar aqui. Segundo o catolicismo romano, quem pisou na cabeça da serpente foi Maria, segundo eles. Então, nós vamos examinar alguns textos bíblicos aqui, e eu quero provar para você, especialmente católico, aonde é que a Bíblia diz isso? Aonde é que a palavra de Deus diz que Maria pisou na cabeça da serpente, que Maria venceu Satanás, né? Pelo que eu saiba, o que as Escrituras nos diz, que o único que venceu, que cumpriu com todas as coisas, foi o nosso Salvador. Nós precisamos entender assim, nós protestantes, nós crentes em Jesus, de forma alguma nós desprezamos o que Maria fez. Maria foi uma mulher chamada por Deus. Maria foi uma serva exemplar, com muitos exemplos. Hoje é exemplo para muitas mulheres, um exemplo para nós. Mas Maria, ela cumpriu a ordem do Pai. Ela cumpriu a ordem do Senhor Jesus. Cumpriu a ordem de Deus para que Cristo viesse, né? E nada mais, meus irmãos, né? Maria é uma pessoa para ser lembrada, mas a quem nós devemos honra e glória e louvor é aquele que saiu do seu ventre. Então eu coloquei aqui, quem pisou na cabeça da serpente? É Satanás versus Maria, ou Satanás versus Cristo? Aonde é que se baseia esse texto que os nossos irmãos católicos alegam que Maria pisou na cabeça da serpente? Então eu quero que você acompanhe esse vídeo todo para saber aonde que a Bíblia diz isso. Claro, a Bíblia não vai falar em lugar nenhum. Gênesis 3,15 vai dizer assim: e porei inimizade entre ti e a mulher. Bom, vamos entender aqui. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ele está aqui se referindo, que mulher é essa? Eva. Que nesse momento, Deus estava dando a sentença, a maldição, pela questão que eles caíram no erro, no pecado, que se desviaram da verdade, desviaram da ordem do Senhor. Olha o restante do texto. Entre a tua descendência e o seu descendentes. Quem é que foram a descendência de Eva? Caim, Abel e todas aquelas gerações e até chegar a nós. E este te ferirá a cabeça, e lhe ferirás o calcanhar. Ele não está dizendo
esta ferirá a cabeça. Ele está falando, este ferirá a tua cabeça. Quem é este? Jesus, é claro. É óbvio que Cristo. É óbvio que Jesus que pisou na cabeça da serpente. É óbvio que foi Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Quando ele disse tetelestai, tetelestai, que o termo grego, eu venci todas as coisas. E quando fala, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, versículo 21. Aqui, o verso 21, Gênesis 3,15, tem uma profecia. Quer dizer, não é uma profecia, né? Na verdade, é aqui fazendo menção do sacrifício de Jesus. Versículo 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu, né? Então, nós entendemos que quando o Senhor Deus vestiu Adão e Eva de peles, ali já representava a obra do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus. João 1,29 diz assim, e no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado do mundo? É Maria? É os apóstolos? É eu? É você? Claro que não. O único que pode salvar o homem, o único que pode trazer vida para o homem, é somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, agora vamos lá. Eu li Gênesis 3,15. Segundo os nossos irmãos católicos, eles fazem a exegese, a hemenêutica, a interpretação do texto de Apocalipse capítulo 12, alegando que a irmã Maria, a mãe de Jesus, a serva de Deus, pisou na cabeça da serpente. Bom, eu quero que você faça um acompanhamento comigo e, se você achar, você mostra para mim aonde é que está escrito isso, né? O que nós defendemos aqui, meus irmãos, é a verdade. É a verdade bíblica. Pode ser que você fique bravo comigo, mas não fique chateado. Mas o que nós defendemos aqui é a verdade. Apocalipse, capítulo 12, verso 1 diz assim, né? Nós precisamos entender também que o livro de Apocalipse, ele é feito muito de simbologia, né? Às vezes pode ser literal, ou às vezes pode ser simbólico. Então, nós, para interpretar o livro de Apocalipse, nós precisamos usar esses dois tipos. Pode ser que é figurativo ou literal. Então, vamos lá. Apocalipse 12, 1. E viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua, e debaixo dos pés uma coroa e 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, tornando-se para dar à luz. Veja aqui, esses dois textos que eu li, ele está fazendo-se referência a Maria, que estava grávida, prestes para dar à luz a quem? Ao seu filho, a Jesus. E viu também um outro sinal no céu, o dragão, o dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas. Quando ele faz a referência aqui do dragão, a serpente, as 7 cabeças, 10 chifres, ele está falando aqui de autoridade e poder que Satanás tem. Na verdade, esse dragão, esta serpente, é aquela mesma que enganou Adão e Eva lá no Éden. Versículo 4. E na sua cauda
arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Veja aqui, o que João tem a visão, ele tem a visão do que já aconteceu, que foi Satanás expulso do céu, né, da sua rebeldia, que ele se rebelou contra Deus. E quando ele fala aqui que o dragão, que é em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascerá. Então, veja aqui que a perseguição que Satanás obteve por Maria é por causa daquele que estava no ventre dela. Você vê, se nós pegarmos desde quando Jesus foi gerando no ventre de Maria, houve uma perseguição contra o seu filho, contra Cristo. Nós vamos ver isso quando Jesus, em Lucas 4, Mateus capítulo 4, a perseguição que Jesus teve contra Satanás. A perseguição aqui é contra Cristo, não sim contra Maria, por causa daquele que estava no seu ventre. Isaías capítulo 13, Isaías 14, 13, Isaías também vai falar sobre Satanás, né? Assim como em Apocalipse diz, tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, e da cima das estrelas, e Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima mais alto nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundo abismo. Aqui, Isaías está fazendo a referência que Satanás ele foi expulso lá do céu, né? Versículo 5, Apocalipse 12. Veja só, você está acompanhando aqui, em nenhum momento aqui a Bíblia vai dizer que Maria pisa na cabeça da serpente, que derrota Satanás. Nenhum, você não vai ver isso na Bíblia. Nasceu, pois, um filho varão, olha só, nasceu, pois, um filho varão. Quem é esse varão? Jesus. Um filho varão, que há de reger as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus em seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde já havia Deus preparado um lugar que ele sustentasse durante 1270 dias. Veja aqui, meus irmãos, o que João está mostrando aqui, foi referência da fuga que Maria teve. Porque se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver isso. A fuga que Maria, fugindo de Herodes, a perseguição de Herodes, que até então Herodes matou as crianças e também estava perseguindo. Então, a perseguição sempre foi aqui contra Cristo, e não contra Maria. Versículo 7, e houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram contra os seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o dragão, antiga serpente, que se chamava Diabo, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Versículo 10. Então vi um grande sinal no céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Veja aqui que destes textos que eu estou mencionando, que eu estou lendo, aonde é que faz a menção que Maria venceu, que Maria pisou na cabeça da serpente. Porque o texto, o verso 10, então houve uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação do reino de Deus e a autoridade do seu
Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo os acusam de dia e de noite, e diante do nosso Deus. Versículo 11. Neles, pois, venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Aqui não está dizendo que nós vencemos pela obra que Maria fez. Não, aqui tá dizendo que nós vencemos pela obra consumada na pessoa de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Ele está falando aqui, meus irmãos, que essas pessoas que morreram, que deram a sua vida por causa do testemunho de Jesus. Versículo 12. Por isso, festejai o céu, e vós que habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. E quando, pois, a dragão se viu atirando por terra, seguiu a mulher para dar à luz um filho varão. Foram dado à mulher 2 asas e grande águia, para que voasse ao deserto, ao lugar aonde sustentava durante um tempo e metade de um tempo, fora de vista da serpente. Meus irmãos, aqui ele faz uma referência a Faraó. Faraó perseguindo aquelas crianças para matar, especificamente Maria. Então a serpente arranjou-se a boca atrás da mulher, e com água em um rio, a fim de fazer com ela que fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra subiu e engoliu o dragão que tinha arrojado-se à sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejado os restantes da sua descendência, que guardaram os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, e pôs-se aos pés sobre a areia do mar. Esse texto aqui está referindo, que ele está falando da queda de Satanás, que ele desceu com grande fúria. Fúria contra quem? Contra o povo de Deus. Para nós terminarmos aqui, você vê que eu li todos os textos. Aonde que esta passagem bíblica diz que Maria pisou na cabeça de Satanás? Você não vai ver isso nas Escrituras. Você não vai ver com referência a Gênesis 3,15. Para nós concluirmos aqui, Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Quem é que venceu todas as coisas? Quem é que cumpriu com todas as coisas? Quem é que tem o poder de vencer todas as coisas? É pelo sacrifício de Cristo, pela obra consumada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias só é dada ao nome do Senhor Jesus, que diz assim, verso Colossenses capítulo 2, verso 14 e o 15. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravado na cruz. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu? E despojando-se os principados e potestade, publicamente expôs o desprezo, triunfou com ele na cruz. Aqui a prova real. Quando Cristo morreu no Calvário, quando ele ressuscitou ao 3º dia, quando a Bíblia fala a menção que ele desceu às partes mais baixas da terra, não é que Jesus foi lá no inferno e pregou, que muitos têm essa historinha. Não, é que Jesus
a humilhação da cruz, ele expôs publicamente os principados e potestades. Então, quem pisou na cabeça da serpente, quando João avista ali Jesus vindo, diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus amados irmãos, é aquilo que nós defendemos, é a verdade das Escrituras. Ainda que você não concorde comigo, ainda que você seja contraditório o que eu estou dizendo, mas a verdade está aí. E mais uma vez, meus, não fique chateado comigo. Sempre você vai me ver. Eu posso ser até crítico, mas o que nós defendemos aqui é a verdade. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.